Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado no nosso Conversa de Bastidores, o programa líder de audiência na TV aberta, agora na maior multiplataforma de notícias do país, Jovem Pan, a rádio que virou TV. Às terças e quintas, logo após os Pingos nos Is, nós temos um encontro marcado aqui. E a qualquer momento do seu dia, você pode conferir todos os nossos conteúdos no canal do YouTube da Jovem Pan SJC e na Panflix. No programa de hoje, eu tenho a honra de receber o advogado e deputado federal no segundo mandato, Alencar Santana, vice-líder do governo Lula na Câmara dos Deputados. Deputado, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. Eu que agradeço, Fabrício, um prazer estar aqui contigo, Fabrício Correia, nos bastidores aqui, a gente poder dialogar, conversar um pouco, falar sobre política, falar também sobre a cidade de São José, do nosso trabalho e, logicamente, também naquilo que nós estamos fazendo em Brasília. Então, meus cumprimentos a todos que nos acompanham, mais uma vez agradecer essa oportunidade. E é nesse sentido que eu começo essa entrevista, né? Uma carreira voltada para o bem comum. Vereador em Guarulhos, deputado estadual, reeleito deputado estadual, deputado federal em 2018 com 67 mil votos e em 2022 dobrando o número de votos com mais de 139 mil votos. Como é que começou a sua carreira, a sua trajetória política? Olha, com o mandato parlamentar eu comecei em 2004, sendo eleito vereador. Depois reeleito em 2008, deputado estadual em 2010, deputado estadual em 2014, federal em 18 e 22. E na Câmara agora também sendo vice-líder do governo Lula. Mas eu comecei a militar no movimento estudantil, ensino secundarista, tinha 16 anos, época do Fora Collor, na comunidade, na igreja, no bairro onde eu morava, sempre. Porque sem a política a gente não transforma, sem a política a gente não conquista, sem a política não permite que a gente vá atrás das nossas lutas, dos nossos direitos, dos nossos sonhos. Então esse desejo que fez eu me movimentar e querer participar, sempre pelo Partido dos Trabalhadores. E por quê? Porque infelizmente o Brasil é um país injusto, e era injusto quando eu era adolescente, quando eu era criança. Eu fui percebendo, e mais do que percebendo, sentindo as injustiças. E eu falei, é contra ela que eu quero lutar. E eu percebi que o PT é justamente esse partido que luta contra as injustiças, por isso que sempre votei, sempre militei, sempre fui filiado e sempre com o mandato parlamentar foi pelo PT. Alencar, 45 anos do Partido dos Trabalhadores, né? De 1980 a 2025. Amplos desafios, né? Um partido que surge praticamente no final da ditadura militar, na transição, né? Com um grande expoente, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de um grande sindicato, que se tornou um operário, se tornou o primeiro operário presidente do país, né? É o que fica desse legado e da construção até aqui. A política, nas últimas décadas, a luta pela democracia e a política na democracia nesse período se confunde muito com o PT. Não tem como dissociar. Como você mesmo disse, Fabrício, o PT nasceu lutando contra a ditadura, no final da ditadura militar, de uma luta de trabalhadores, de estudantes, de intelectuais, de movimentos de eclesiais de base, tantos outros estudantes que participavam ali naquela agitação, lutando por algo tão básico, mas tão importante. Primeiro, a liberdade política, a democracia, o direito ao voto, de eu poder dizer em quem eu confio, em quem eu quero me representando, em quem eu quero que esteja lá fazendo por mim. Então é algo muito elementar, mas algo essencial, fundamental para que a gente possa justamente fazer a política. Sabe o que eu fazer a política? É para o trabalhador, para a dona de casa, para o jovem que está no Uber, né? Para qualquer trabalhador poder se manifestar, protestar, dizer o que ele quiser, participar ativamente, opinar, reivindicar. É para isso que serve a política. Então a gente lutou, e o PT nesses 45 anos é muita história, é muita luta, é muita referência, é muita conquista, é muita transformação. Onde governou fez a diferença, sem dúvida alguma, e sabendo para quem tem que fazer. E nunca deixou, mesmo nos momentos mais difíceis, de dizer quem era. Porque se a gente não diz quem é,
a gente perde um pouco da nossa história. É por isso que a gente comemora com muito orgulho 45 anos de história do PT. Aliás, vou participar aqui em São José também de um ato de celebração aos 45 anos, porque temos muito que celebrar no país inteiro e aqui não é diferente. Antes de nós falarmos sobre a sua atuação no Congresso Nacional, queria falar um pouquinho da sua vinculação com a região metropolitana do Vale do Paraíba. Até porque nós temos praticamente, nem temos uma diferenciação com o Alto Tietê e com a Grande São Paulo, né? Guarulhos está praticamente integrada dentro desse contexto das cidades metropolitanas. Não tenho dúvida que daqui a pouco o corredor São José, São Paulo, passando por Guarulhos, ali todo o Alto Tietê, vai cada vez ficar mais próximo, né? Porque a região se desenvolve, né? É natural, ao longo do tempo, se pegar no passado e ver hoje, se a gente projetar o futuro, nós vamos ter uma região muito mais coesa, muito mais dinâmica, com muito maior proximidade. Ora, eu fui deputado estadual 2 vezes, mas a partir do meu primeiro mandato de deputado federal, comecei a interagir com a região. À época o Wagner aqui, que é um saúdo também, assim como as vereadoras Juliana e Amélia, Carlinho também, ex-prefeito, mas através do mandato do Wagner a gente se aproximou aqui da região, ele era vereador à época, começamos a dialogar, acompanhando um pouco aqui em São José e também nas cidades vizinhas aqui do Vale do Paraíba, por isso fico feliz de estar aqui hoje, fiz algumas agendas no Vale do Paraíba, em São José, nessa data aqui muito importante. A gente está conversando, inclusive, com o prefeito Anderson, colocando o nosso mandato à disposição para colaborar na cidade. Alencar, embora não seja a atribuição principal, né, e está muito em foco esse assunto referente às emendas parlamentares, elas são importantes para ampliar o potencial de investimento dos municípios? Sem dúvida, não temos dúvida disso, e colocamos isso também à disposição do prefeito, mas também dizendo que a gente quer colaborar com projetos federais mais estruturantes. O governo está lançando um novo PAC, a cidade já é beneficiada com o PAC atualmente, de creche, de UBS, de policlínica, centro esportivo comunitário, que a prefeitura vai trabalhar, já foi selecionada no PAC anterior, tem Minha Casa Minha Vida. Sabe quantos estudantes aqui do pé de meia São José tem? 8.300 estudantes recebendo pé de meia. Estudantes do ensino médio que recebem uma bolsa para eles poderem permanecer ali no estudo. Não é responsabilidade do governo federal o pé de meia, não é não, é do governo do estado. Mas quem garante essa bolsa é o governo federal, porque a educação transforma a pessoa, a sua família, a comunidade, a sociedade, um país. E se a gente quer um desenvolvimento ainda maior, nós precisamos de mais investimentos na educação. Mas falava de outros investimentos, né? E de infraestrutura, e falei, prefeito, estamos à disposição para a gente colaborar, para a gente poder ajudar a cidade naquilo que for do governo federal, projetos, programas. Falamos da importância de cadastrar as propostas para que a gente possa trabalhar em Brasília. Nós vamos falar sobre a questão do PAC, até sobre o orçamento federal que vai ser votado, segundo o novo presidente da Câmara agora, dia 11 de março, mas eu falava especificamente sobre a questão das emendas por conta dessa recente disputa, né, com o STF no que tange as emendas secretas, né? Como é que o governo Lula tem lidado com isso? Olha, o orçamento é uma peça elaborada pelo Executivo, mandada para o Legislativo, que é quem aprova. Nós, parlamentares, temos emendas impositivas, temos emenda de bancada. É uma fonte também de você poder ajudar o município, de indicar ali uma obra, uma intervenção, determinado investimento. Há um debate sobre as emendas de comissão que está no STF, esperamos que tenha uma boa solução, mas é importante dizer, nós defendemos a transparência, a democratização dessas políticas públicas e que seu efeito prático seja mudar a realidade no município, garantir investimentos de qualidade, investimentos que estejam de acordo também com a necessidade das pessoas, não somente, eventualmente, na vontade do governante de plantão. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com o deputado federal Alencar Santana, vice-líder do governo Lula na Câmara dos Deputados. Que saudade!
camarão coco bambu. Ai, que saudade que eu tava. Saudade do melhor do Brasil. Reunir os amigos, brindar, sentir sabores únicos, a comida, a carne, os petiscos, o camarão. Coco bambu, o melhor do Brasil é a nossa especialidade. A vida é feita de momentos especiais, mas imprevistos podem acontecer. Por isso, nesses momentos, a Sicoob Crecem te oferece a proteção que você precisa. Seguro para todos os momentos da sua vida. Seguro residencial, seguro auto, seguro de vida ou para tantos outros patrimônios. Conte com a Sicoob Crecem. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, agora na Jovem Pan, a rádio que virou TV. No programa de hoje eu recebo o deputado federal, vice-líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, Alencar Santana. Deputado, no bloco anterior nós falamos sobre a importância das emendas no dia a dia dos municípios, mas eu quero falar agora um pouquinho sobre o orçamento da União, o orçamento que foi apresentado pelo presidente Lula e que vai ser votado no dia 11 de março. Né? Esse orçamento contempla investimentos para a RM Vale? Contempla, primeiro eu queria dizer para as pessoas o que é o orçamento, mas respondendo de imediato, com certeza contempla. É aqui para São José, para todo o Vale do Paraíba. Mas é importante a gente entender o que é o orçamento, entender o que significa ele ser aprovado agora no mês de março. As pessoas entendem que a lei é algo perene, ela perdura no tempo, ela demora. Você faz uma lei hoje, ela vai valer por décadas, salvo se vir uma lei alterando. A lei orçamentária é tão importante, Fabrício, que ela é mandada todo ano. Mandada todo ano. E tem data para ser enviada. E tem data para ser aprovada. O tempo. Não vou dizer uma data específica, é o tempo. Porque o que significa? É o meu planejamento orçamentário. Quanto que eu vou arrecadar, minha projeção, e quanto que eu vou gastar, e no que eu vou gastar. De que forma eu vou arrecadar e de que forma eu vou gastar. Quanto que vai para a educação, quanto que vai para a saúde, quanto que vai para o meio ambiente, quanto que vai para a infraestrutura urbana, para a moradia, e assim vai. Né? Então, é uma lei, ela é tão importante que ela é todo ano para o governo federal, para os estados e para os municípios. Isso é regra de tanto tempo. Olha o absurdo que estão fazendo com o governo Lula. Não aprovaram o orçamento de 2025. O orçamento de 2025 não está aprovado. Era para ser aprovado em dezembro. Assim como foi aprovado aqui em São José dos Campos, o orçamento municipal. Nesse sentido, o governo Lula, em janeiro e fevereiro, ele teve que optar por um gasto, por um investimento já planejado do ano passado. Aí você trabalha com um percentual do orçamento do ano anterior. Mas o planejamento do ano anterior é diferente do que o orçamento desse ano. Era um ano eleitoral onde o governo estava restrito a algumas atitudes. Né? Sim, mas além disso, mesmo que não fosse... São orçamentos diferentes, são para coisas diferentes. Eventualmente eu planejo no ano gastar mais em educação, no outro mais em infraestrutura urbana. Agora, essa amarra também, ela estava ligada à eleição do presidente da Câmara, né? Aquela desconfiança que se aprovar o orçamento anteriormente, alguma coisa podia mudar nessa configuração. Né? Não, acho que ali tem uma uma sabotagem de parte da oposição que não deixou que o orçamento fosse aprovado, que é uma tragédia. Nós estamos indo para o mês de março, não temos orçamento aprovado, quer dizer, muita coisa que ia se iniciar em 2025 não se iniciou. Vou dar um problema grave, o governo teve que parar por um dia o financiamento da agricultura, porque ele não tinha, a projeção de 2024 era uma, a projeção de 2025 era outra, ele não tinha mais como. Agora, e se ele paga fora do orçamento, é pedalada. Eles estão, de uma certa forma, insistindo por uma reforma ministerial antes da aprovação do orçamento? Não tá, não vou dizer que não é essa... lógico que toda decisão política envolve, mas não é isso. Tem ali era para forçar o governo a cometer alguns erros que poderiam ser cruciais, como eu falei agora. Para fazer uma pedalada e entrar... O governo gastou de maneira inadequada, porque não está com o orçamento aprovado. Ou gasta dentro de um planejamento anterior
cujas decisões para o ano de 2025 eram totalmente diferentes. Está se apontando agora a aprovação do orçamento para meados, começo de março, após o carnaval. Esperamos que seja aprovado. A necessidade, é necessário. O pé de meia correu risco e agora a própria política de financiamento do agro correu o risco também, porque estava se trabalhando com propostas diferentes. Deputado, dessa condição de vice-líder do governo, o senhor tem tido embates constantes, né, e de uma certa forma fazendo também a intermediação da política econômica com um relacionamento muito direto com o Fernando Haddad, né? Como é que é lidar nesse governo com uma oposição tão, eu vou até usar um termo, né, demolidora, né, porque ela vem de uma certa forma para demolir as políticas públicas que o governo tenta implementar? Dá um exemplo muito prático. Nós podemos, de repente, Fabrício, me permite? Claro. Eu divergi, não, Fabrício, faz esse cartaz aqui maior. Não, faz ele na cor vermelha, na cor azul, na cor amarela, não tem problema. Ó, eu não gostei desse, posso dizer. Nossa, eu gostei pra caramba, tá bonito, outra pessoa vai lá e diz que não. Agora, não dá para eu dizer que isso aqui é amarelo. Não dá para eu dizer que isso aqui é preto. Não dá para eu dizer que isso aqui é vermelho. O problema é que a oposição fica criando uma mentira, dizendo que isso aqui é vermelho, que isso aqui é amarelo, e a gente fica tentando que se desmentir. Como é que se desmente a mentira? Eu só posso falar que isso aqui é roxo. Eu não posso falar que é outra coisa. Então, assim, essas mentiras atrapalham. E aí é uma oposição agressiva. O Brasil sempre teve oposição. O PT foi oposição ao governo do Fernando Henrique, foi oposição ao governo Collor. É salutar, é democrático. Não tem problema nenhum. O PSDB foi oposição ao governo Lula, ao governo Dilma, assim como alguns outros partidos. Qual é o problema? Agora, quando você trabalha para eliminar o outro, para agredir o outro, e para não debater política pública e trabalhar com mentiras, aí complicou. E como é fazer coalizão com um grupo tão divergente da origem do Partido dos Trabalhadores? Porque o que estava em jogo em 2022 era a democracia. Olha o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos. A reeleição do Bolsonaro significava isso aqui no Brasil. Então nós tivemos que abrir mão de alguns projetos específicos partidários para a gente dizer o seguinte: o que está acima nesse momento é a gente salvar a possibilidade de a gente fazer política, poder ser diferente, poder divergir, mas ao mesmo tempo buscar um resultado comum. Eu aqui apoiei o Wagner Baleiro para prefeito. Conversei com o Wagner, que aliás, aí nós fomos conversar com o prefeito, eu fui conversar com o prefeito, dizer, estou à disposição, não tem problema, nós não somos situação aqui, nós somos oposição, mas isso não impede que eu trabalhe para a cidade. Município. Eu sou deputado federal, nós vamos trabalhar para ajudar, não tenha dúvida disso, naquilo que eu puder, né? Então agora uma coisa é querer fazer um X no outro, cancelar como eles dizem, cancelar o CPF, que loucura, que barbaridade é essa? Eles tentaram, tramaram para matar o presidente da República. Nós vivemos um tempo da política espetáculo, né? Onde a lacração, onde o like, onde o engajamento, ele é posterior ao interesse, ele é superior ao interesse coletivo, né? Como é que muda a política nesse sentido? Reafirmando ela, sem ter medo dela. Primeiro, sem ter medo também de enfrentar esse tipo de política agressiva, dizer, nós estamos aqui, estamos firmes, não temos medo dela, mas reafirmando a política. Porque se a gente não reafirmar, quem ganha justamente é o outro lado, que acha que a política é festa, que a política é pegar um celular e fazer showzinho. Isso resolve a educação lá na ponta? Então, parte do que chamam de paralisia do governo se dá a esses embates com a oposição? Atrapalha, sem dúvida atrapalha. Mas é de forma gigantesca, em diversos aspectos, em diversos momentos, né? Porque você não tá debatendo o conteúdo de um projeto. Olha só, tentou-se sabotar o pé de meia, uma política tão importante, novidade na política pública. O repasse chegou a ser suspenso judicialmente. Sim, porque, olha, uma lei que os deputados quase 100% votaram favorável. Os deputados de diversos partidos votaram favorável. Depois se buscou dizendo que o governo estava dando uma pedalada. Aí o ministro do Tribunal de Contas foi lá e suspendeu. Correu um risco danado. Quer dizer, isso é um absurdo. Nós não estamos tratando de divergência partidária.
Nós estamos tratando de projeto efetivo. Eu posso ter divergência. Ó, eu quero que o pé de meia, então, beneficie mais estudantes nessa condição. Eu quero que o pé de meia pague a mais nisso. Eu quero que seja assim. Tudo bem. Agora dizer, não, o programa não vai ser executado porque eu sou simplesmente contra. Bom, aí mudou de patamar, né? Novo ano legislativo, nova presidência, Hugo Mota, uma ressignificação de forças no Congresso, 2025 para o governo Lula. O que você espera? Muito mais trabalho, muito mais entrega de resultado. Na sexta-feira, por exemplo, o presidente estará em Santos e convidou o governador Tarcísio, tantas outras lideranças, prefeitos da região, vai anunciar ali a obra do túnel Santos-Guarujá. O governo federal está garantindo 6 bilhões. Recurso federal para fazer aquela obra tão importante para Santos, Guarujá, para toda a Baixada, para o desenvolvimento na região portuária, por aquele potencial econômico, para o turismo, para tanta coisa importante. Então as coisas estão acontecendo. Nós vamos ter que trabalhar muito, dizer tudo aquilo que nós estamos fazendo e enfrentar os desafios de 2025. Deputado, nós vamos para um quadro agora chamado Vai e Vem. Eu faço uma pergunta e o senhor me responde em poucas palavras de forma direta. Vamos lá? Bora. Minha maior alegria na política. Vai ser vice-líder do governo Lula. Uma inspiração na vida pública. Olha, acho que tem tantas figuras que passaram por nós, que a gente admira, e se a gente pegar na história, podemos dizer de Ulisses Guimarães, podemos dizer do presidente da República, que é um marco de vitória do Lula, de onde saiu, aonde chegou, e o que já fez, o que pode fazer. Acho que temos várias figuras. Família significa? Muito. Exemplo. Busquei o direito para buscar a justiça. O Brasil que eu quero ajudar a construir na vice-liderança do governo Lula para as próximas gerações. É um Brasil da paz, do diálogo, da liberdade, do direito, da possibilidade, da oportunidade, um Brasil de todos e todas. Eu agradeço demais a sua presença em nossos estúdios, né? Repetindo o seu ato inicial, cumprimento o seu trabalho como vice-líder de governo e espero, né, a sua presença mais vezes no desenvolvimento da nossa região metropolitana do Vale do Paraíba. Conte comigo, Fabrício, eu que agradeço a oportunidade, estar aqui contigo, o convite, a todos aqui da Jovem Pan, um prazer estar com vocês, toda a equipe, e a você que nos acompanhou, pode ter certeza que estaremos mais vezes em São José, ajudando a cidade, ajudando também o Vale do Paraíba. Um forte abraço, um beijo grande. Essa foi a nossa entrevista com o advogado, deputado federal e vice-líder do governo Lula na Câmara, Alencar Santana. A gente se vê no próximo programa. Os bastidores da política você confere aqui, na Jovem Pan. Até lá.